Oi gente, professor Antônio com mais um vídeo. Neste vídeo vou resolver a seguinte questão. A questão diz o seguinte, ó. A população de uma cidade, atualmente de 200 mil habitantes, cresce 2% ao ano. Qual será a quantidade de habitantes dessa população daqui a 10 anos? Bom, o que temos? Temos que a população inicial é de 200 mil habitantes e a cada ano ela cresce 2%, né? A gente quer saber daqui a 10 anos. Podemos resolver este problema de três maneiras diferentes. A primeira será acrescentando 2%, né, a cada ano na população do ano anterior. Isso fazendo ano a ano até chegar aos 10 anos. A segunda é usar a fórmula do termo geral da progressão geométrica. E a terceira é usar a fórmula dos juros compostos. Vamos fazer? Vamos usar aqui, fazer logo da primeira forma, né? Aplicando 2% a cada ano na população do ano anterior. Então, nós temos aqui no momento inicial uma população de 200 mil habitantes, que é a população hoje, né? Então, vamos chamar de A0, a população inicial. No final do primeiro ano, né, daqui a um ano, nós vamos ter a população de 200 mil habitantes, mais 2% em cima dos 200 mil. E aí, 2% de 200 mil é 4 mil, e aí nós vamos ter 204 mil habitantes. No final do segundo ano, 2 anos depois, nós vamos ter os 204 mil habitantes, mais 2% em cima desses 204 mil, que é a população do ano anterior. 2% de 204 mil é 4.080, então a população vai ser 208.080 habitantes, né? Ao final do terceiro ano, 3 anos depois, chamando aqui de A3, né, para dar aquela ideia de sequência, A0, A1, A2, A3, etc. Então, 3 anos depois, a população vai ser a mesma do final do segundo ano, mais 2%. Então, vai ser 208.080, mais 2% de 208.080, que é 4.161,60. Então, a população vai ser 212.241,60, né? Está aqui com o número decimal, né? Já que a população tem que ser um número inteiro. Mas vamos deixar assim até o final. No final a gente arredonda, porque se a gente arredondar agora, né, pode dar uma diferença muito grande no final. Ao final do quarto ano, né, que é o A4, 4 anos depois, nós vamos ter a população do terceiro ano mais 2% em cima dela. Então, 212.241,60 mais 2% desse 212.241,60, que é 4.244,83. Então, no quarto ano, né, ao final do quarto ano, nós vamos ter 216.486,43 habitantes. E assim, no quinto ano, né, 5 anos depois, nós vamos ter a mesma população do quarto ano, mais 2% em cima, né? Então, é 216.486,43, mais 2% desse valor, que é 4.329,73, que dá um total de 220.816,16 habitantes. Mais uma vez, né, vamos deixar para arredondar no final, para não dar uma diferença grande. E aí, no sexto ano, 6 anos depois, né, o nosso A6, 6 anos depois, nós vamos ter a mesma população do quinto ano, mais 2% em cima. Então, 220.816,16, mais 2% em cima disso, né, que é 4.416,32, que dá uma população de 225.232 habitantes, 48, né? No sétimo ano, 7 anos depois, nós temos a mesma população do sexto ano, mais 2% em cima, que dá 225.232,48, mais 2% desse valor, né, que é 4.504,65, que dá um total de 229.737,13 habitantes, né? No oitavo ano, 8 anos depois, nós temos a mesma população do sétimo ano, mais 2% em cima,
que dá um total de 234.341,87 habitantes, né? E aí, no nono ano, 9 anos depois, nós temos a mesma população do oitavo ano, 234.331,87, mais 2% desse valor, né? Então, a população no final do nono ano vai ser 239.018,51 habitantes. No décimo ano, né, o nosso A10, 10 anos depois, nós vamos ter a população do nono ano, mais 2% em cima, né? Então, 239.018,51 habitantes, mais 2% deste valor, que é 4.780,37. Então, dá um total de 243.798,88, né? Como trata-se de habitantes, então essa população não tem número quebrado, né? Então, a gente pode arredondar aqui para 243.799 habitantes. Uma coisa interessante é que, se você observar, de um ano para outro, é como se nós estivéssemos multiplicando por 1,02, né? Que é exatamente o 2%. Então, se eu multiplicar aqui esses 200 mil habitantes por 1,02, eu tenho esse valor, 204 mil. Se eu multiplicar esse valor por 1,02, né, eu vou ter esse valor, que é 208.080. E assim sucessivamente, né? Então, isso já nos dá uma ideia, né? Qual é o termo que está se multiplicando, né? Vamos agora fazer este mesmo problema usando a fórmula do termo geral da PG, né? O termo geral diz o seguinte, que o AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1, certo? Então, quem é esse AN? Esse AN é justamente a população daqui a 10 anos. A gente não tem, é o que a gente está querendo saber, né? Quem é o A1? O A1 é a população no final do primeiro ano. O A1 não é os 200 mil. Os 200 mil é a população inicial, né? O A1 é o resultado no final do primeiro ano. E a gente viu aqui no final do primeiro ano, a gente tem uma população de 204 mil habitantes. Então, o A1 é 204 mil habitantes, ok? O que é a razão? É o número pelo qual está se multiplicando, né? A gente também observou aqui que de um ano para outro é como se nós estivéssemos multiplicando por 1,02. Então, 1,02 é a razão. E o N é o tempo, né? É os 10 anos que está querendo aqui. Agora é só nós pegarmos esses valores e substituirmos na fórmula do termo geral. Vamos fazer isso? Substituindo, eu vou ter o AN, que é o que eu não tenho, quero saber, né? O A1, que é o 204 mil, vezes o Q, que a gente viu que é 1,02, elevado a N, que é 10 menos 1. Bom, fazendo essa conta, eu tenho que o AN é 204 mil vezes 1,02 elevado a 9, né? Então, o AN, que é a população no final dos 10 anos, vai ser o 204 mil vezes 1,02 elevado a 9, né? Vamos botar aqui com 6 casas decimais para dar uma aproximação melhor. É 1,195092. 1,02 elevado a 9. Então, o AN vai ser a multiplicação de 204 mil por esse valor. Então, multiplicando aqui, a gente vai ter 243.798,77 habitantes, né? Como não tem habitantes assim quebrado, então o AN, arredondando aqui, vai ser 243.799 habitantes, ok? Então, encontramos o mesmo valor que encontramos no método anterior, né? Que foi aplicando 2% a cada ano em cima do ano anterior. Agora vamos fazer novamente este problema usando a fórmula do juro composto, né? A gente usou aqui a fórmula do termo geral de uma PG, agora vamos usar a fórmula do juro composto.
A fórmula do juro composto é a seguinte. Ela diz que o montante, que é o valor final, né? É como se fosse o nosso AN aqui. Ele é igual ao capital inicial, ao valor inicial, vezes 1 mais a taxa elevado a t. Esta é a fórmula do juro composto. Quem é quem, né? Este M é o montante. Ele é chamado de montante. É o capital inicial mais o juro. O C0 é o capital inicial, é o valor inicial, né? No nosso caso aqui é os 200 mil habitantes. É o valor inicial, capital inicial, né? Vou botar aqui capital inicial, mas depende do que a gente está trabalhando. No nosso caso aqui é a população inicial, né? E o I é a taxa centesimal. Então, se eu tenho 2%, eu não vou botar aqui 2%. Vou botar 2%, que é 2 sobre 100. Aí fica 0,02, né? Taxa centesimal. E o T é o tempo. Ok? Bom, então se a gente pegar os valores que a gente tem e substituir nesta fórmula, a gente vai ter aqui, ó. Bom, quem é o M? O M é o que a gente quer. Quem é o capital inicial, né? É o valor inicial. É os 200 mil. 200 mil habitantes, tá certo? Quem é o I? O I é o 2%. Então, 2%, 2 sobre 100, 0,02. E quem é o T? O T é o tempo. No caso, 10 anos. Então, agora é só substituir. Ó. O M continua sendo M mesmo, que é o que a gente quer. O capital inicial, que é os 200 mil, no caso é a população inicial, né? E 1 mais 0,02 elevado a 10. Fazendo esses cálculos, vamos ter que M é igual a 200 mil vezes 1,02 elevado a 10, né? Então, M vai ser os 200 mil. 1,02 elevado a 10 dá quanto? Vamos botar aqui com 6 casas decimais para dar uma aproximação melhor. Vai dar 1,218994. 1,218994, né? Usando 6 casas decimais para dar uma aproximação melhor. Então, agora é só multiplicar os 200 mil por este valor. Multiplicando 200 mil vezes 1,218994, nós vamos ter 243.798,8, né? Aproximadamente. Bom, como não tem a população assim com decimal quebrada, né? Vamos arredondar. Isso aqui vai ser 243.799 habitantes. Então, note que encontramos o mesmo valor das três formas, né? Aplicando 2% em cada ano em cima do ano anterior, ou usando a fórmula do termo geral da progressão geométrica, ou usando a fórmula do juro composto, né? Então, você pode escolher qualquer um desses modelos. A primeira forma, ela dá muito trabalho, que faz muita conta, né? Principalmente quando o valor é muito alto, né? Mas também pode ser usado, certo? Então, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Obrigado. Até a próxima.